Em cima desses dados, dessas informações e analisando aqui o poderio das equipes, o que vocês esperam dessa partida de domingo, 4 da tarde, tão Eu acho que esses números são... Salve nação, saudações rubro-negras, mais um trechinho aqui do ESPN FC que você ainda não assistiu, é isso aí, vamos falar de Flamengo, vamos falar também de Palmeiras, o confronto da rodada, o melhor jogo da rodada disparado, confronto de líder e vice-líder, quem leva melhor? Será que o Mengão vai desbancar o Palmeiras mais uma vez dentro do Allianz Parque? Será? Vamos lembrar, né, galera, que o Palmeiras tem uma defesa boa, só que o Mengão, nos últimos jogos, não vem tomando gols, né? Nos últimos 5 jogos, nenhum gol. E vamos lembrar que nos últimos 14 jogos, o Flamengo só tomou gols em 2 jogos, tá bom? Então vamos lá para mais um trechinho especial aqui do ESPN FC, apresentado pelo nosso amigo João Guilherme. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube ESPN Brasil, é do Grupo Disney. Quero pedir também, é lógico, né, o seu like, sou movido a like. Cara, like, deixa o dedo aí no like, se inscreva no canal se você é flamenguista, seja bem-vindo, tá bom? Saudações rubro-negras, sem enrolação, vamos pro vídeo, simbora. Levando para a casa do Palmeiras, o retrospecto do Flamengo no estádio é impressionante. É mesmo. A última vitória do Palmeiras em cima do Flamengo no Allianz foi em 2017, 2-0. De lá para cá, o Flamengo conseguiu algumas vitórias e tivemos também alguns empates. Eles voltam a se enfrentar agora, depois da final da Libertadores. Em cima desses dados, dessas informações e analisando aqui o poderio das equipes, o que vocês esperam dessa partida de domingo, 4 da tarde, tão Eu acho que esses números são... Ah, já tem 1 zilhão de tempo que não ganha. Legal, é a chance de ganhar, é agora. É a chance de ganhar agora. Entendeu? Porque esses números são feitos para serem quebrados. Mas ao mesmo tempo, assim, né, tempo, realmente, Pascoal, pode quebrar e a chance é real. Não sei se a chance de quebrar agora, Pascoal. Não é. Não. Porque assim... Faz tempo que o Palmeiras não enfrenta um Flamengo desse. O Flamengo se sente bem ali. Não, mas não é só isso. Não. Há quanto tempo não chega o Flamengo tão forte para jogar aí no Allianz? Eu acho que desde a época do JJ, talvez. Faz tempo, de 19. O Flamengo Esse Flamengo tá muito bem, né? Reserva, né, meu senhor? Então, mas... Não, foi no último jogo, né? Gol do Michael. Isso. Foi. 3-1. Renato era o técnico. Quando eu digo... 3-1 Flamengo. Eu concordo com o Pascoal, essa história tá ali para ser quebrado. Tudo que é jejum, tabu, essas coisas, óbvio. Por isso, por sinal, fez um gol por cada jogo que tinha com o Atlético Goianiense e não tinha marcado, né? Foram 4, que era 4 jogos. 4 jogos. Agora, o que eu digo assim, quando eu digo, não sei se é o melhor momento para quebrar... se for, vai ser espetacular, porque vai quebrar no momento, essa série que você disse aí... O Flamengo vem em ascensão, né? Vem muito bem. Por isso, assim, se aquela pergunta é quem chega em melhor momento para este jogo, eu tenho muita dificuldade de responder, porque o Flamengo, a gente sabe que está embaladíssimo, classificadíssimo, põe um time B no Brasileiro, está ganhando, e o Palmeiras é o líder, o momento é ótimo, teve uma semana para treinar... Não tem ninguém machucado, então o momento também é maravilhoso. Por isso que aumenta a expectativa com relação a esse jogo. Sem dúvida. Eu não tenho assim, é difícil. É favorita, porque joga em casa. Não tem favorito, sabe esse papo, joga em casa, ok. A gente sempre dá um percentualzinho, tá lá, a torcida vai empurrar, não sei o quê. Foi lá, ganhou do São Paulo, mas precisava ganhar demais aquela decisão agora. Caiu fora. O problema nesse caso, difícil, mano? Difícil. Eu acho que você tem argumentos bons para os dois lados. Essa coisa dos jejuns, dos números, eu concordo muito com o Pascoal, porque a gente pega esses históricos e eu acho que esses históricos eles acabam tendo peso quando você tem jejuns que estão muito marcados ali. Sim. Então, assim, o time não é campeão há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, isso pesa. Ou o time não ganha do outro há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos,
Claro que isso também pesa. Mas nesse caso, você olha para Palmeiras e Flamengo e não te vem esse jejum no Allianz. O primeiro jogo que vem à cabeça, como diz o João... A final da Libertadores. É a final da Libertadores. O jogo do turno foi excelente, no 0x0. Então não tem, né? Não tem a questão do peso. É claro que pode ter um monte de coisa ali, de briga engarrafada, a final da Libertadores de rivalidade. Teve um peso muito grande. Exato. Né? E ela, de alguma maneira, acaba toda essa história de que um vinha levando muita vantagem sobre o outro, porque foi, né, acho que a gente pode dizer, o maior jogo da história entre eles, que, como disse o Pascoal, pode se repetir daqui a algum tempo. É provável. Mas se você deixar de lado... Se você deixar de lado tudo isso, o que você vai ver? De um lado, um time muito técnico, um time mais brilhante, até porque tem jogadores mais técnicos e brilhantes jogando um futebol muito ofensivo, muito envolvente e tal. E do outro lado, um time que é muito competitivo, que tem planos de variação para os jogos, ainda que mantendo agora a mesma escalação, que não era uma coisa que a gente via há 1 ano e meio, por exemplo, ou há 1 ano mesmo, né? O Palmeiras mudava muito o time de acordo com o jogo, de acordo com o adversário e tal. Isso não acontece mais. A escalação do Palmeiras é sempre a mesma. Mas o plano de jogo varia ainda demais de acordo com o adversário. Então, cada um tem a sua força, eu acho que são forças diferentes, mas eu não consigo olhar e apontar favoritismo nem para um nem para outro. E eu, quando eu falo só o detalhe, você sabe qual foi o maior público do futebol brasileiro este ano? Flamengo e Palmeiras, primeiro 69 turno, mil e tarará pessoas. Todo mundo quer ver esse jogo. E quanto tinha de Palmeiras lá? Tinha quanto? 4 mil de Palmeiras? 2 mil? 3 mil? 5 mil? Mais ou menos isso. Então tinha mais 60 mil torcedores do Flamengo. Aliás, não tinha nenhum, porque não houve um acordo. Palmeirense. Exatamente. Então você tinha quase 70 mil torcedores. E o Flamengo não ganhou, foi 0x0. Então, assim, agora a gente vai falar, puxa, o Palmeiras, os dois estão iguais, aí joga em casa e tal. Nesse tamanho de duelo, acho que pesa pouco. Canso de ouvir aqui que é o seguinte, quando interessa, você diz que a torcida é fundamental. Conto com essa torcida, vamos lá, 10 segundos de jogo. Quando o time visitante vai, o que você ouve do técnico? Torcida não entra em campo. Já falei isso para os jogadores. Depende do interesse. Não é verdade? É lógico. Você não ouve o técnico que vai visitar falar, não, disse para eles no vestiário que torcida não ganha jogo, que torcida não entra. É o discurso padrão do técnico que vai visitar, entendeu? Então a gente sabe da influência, é muito melhor jogar com agora o Palmeiras casa cheia, empurrando e tal. Mas acontece isso, amigo. A torcida não entra em campo, então a gente vai lá, faz o ouvido de mercador e joga o jogo. É muito grande, a ponto do maior público não conseguiu influenciar para o Flamengo ganhar do Palmeiras. Exatamente. Então, muito bem, vamos esperar esse duelo. Dorival Júnior chegou ao Flamengo há 2 meses. De lá para cá, os números de Palmeiras e Flamengo. Esse é um recorte interessante. Desde que Dorival estreou no time carioca, naquela partida contra o Internacional lá no Beira-Rio, o Palmeiras jogou 18 vezes. Conseguiu 12 vitórias, 4 empates e perdeu 2. O Flamengo jogou 20, teve 15 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Aproveitamento 74,1%. Do Palmeiras, 76,7% do Flamengo. Gols marcados, o Flamengo marcou 42, o Palmeiras 32. O Flamengo levou um gol a menos. Palmeiras 13, Flamengo 12. Brasileirão 22, Fla é vice-líder com 9 pontos a menos que o líder Palmeiras. A partir do momento que Dorival chegou, aí estão os números, companheiros, de Palmeiras e Flamengo, indicando a performance deles. Só que o confronto entre eles determina uma situação diferente. O Flamengo talvez enfrente, tenho certeza, talvez não, tenho certeza que vai enfrentar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. A defesa que menos oportunidades dá para o time adversário. É difícil você chegar nos zagueiros do Palmeiras. Mas a iniciativa foi sua, hein? A iniciativa foi sua. E fez uma videoconferência com a gente também. Agora, Jean, é interessante. É o Palmeiras do Abel, que nós já conhecemos muito bem,
contra o recente Flamengo do Dorival Júnior domingo. Então, é interessante, né? Porque vai ser o primeiro confronto entre o Flamengo do Dorival Júnior com o Palmeiras do Abel. O Palmeiras do Abel é um time que muda muito, esse principalmente, de 2022. Muita gente ainda tenta colar nesse Palmeiras aquela pecha do time da bola longa, o time reativo, etc. E tal. E não é mais assim, é um Palmeiras que alterna muito a sua maneira de jogar. Mas para esse jogo específico, olhando para todo o contexto, né? Olhando para o adversário que ele tem do outro lado e para o fato de que até mesmo um empate não seria um mau resultado do Palmeiras, acho que talvez a gente veja um Palmeiras segurando um pouco mais as suas linhas, não fazendo a marcação alta como o Palmeiras faz sim em muitos jogos, mas em geral contra adversários naqueles 25 minutos iniciais. Isso. Mas em geral, inclusive contra adversários que não são adversários tão fortes assim, porque às vezes mesmo contra o Atlético, o Palmeiras dá uma segurada. O Flamengo é aquela história. Quando o time está jogando a bola que o Flamengo está jogando, é difícil, né? Você querer fazer qualquer mudança olhando para o adversário. Por mais que o adversário seja o adversário mais difícil que você pode enfrentar hoje no futebol brasileiro, né? Porque esse é o jogo mais difícil para o Flamengo. Palmeiras fora de casa. Não tem nenhum jogo tão complicado. Você pode falar, o Atlético poderia ser um jogo tão complicado fora de casa? Poderia, mas hoje o Atlético ainda não joga esse futebol. Então, o jogo mais difícil que o Flamengo pode fazer é esse daí. Sim. Mas não consigo ver, diante daquilo que o Flamengo tem jogado com o seu time principal, muita mudança na postura dos jogadores, no desenho tático. Tudo bem, talvez até do ponto de vista da entrega, da marcação, os caras que em geral não marcam muito, né? Ou seja, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, provavelmente é um jogo tão especial que eles vão ter uma outra postura aí, para ajudar, pelo menos na pressão de saída de bola do Palmeiras, eventualmente na recomposição pelos lados. E vamos ver como o Abel vai explorar, né, aquilo que ele enxerga de eventuais pontos fracos que o Flamengo até agora não mostrou. Eu lembro muito do Vitor Pereira falando do tal losango e do espaço que o Flamengo eventualmente poderia deixar pelos lados, por isso, porque hoje o Flamengo é um time que joga com um bloco mais central ali, trocando muitos passes. Certamente o Abel deve ter uma visão parecida em relação a isso e vamos ver como ele vai tentar explorar. Claro, ele tem hoje mais recursos e também mais domínio sobre o seu time do que o Vitor Pereira tem, ou tinha, né, naquela ocasião, sobre o Corinthians, para falar para o time fazer o que ele vai fazer. Agora, querer prever é muito São difícil muitas possibilidades, pela qualidade, né, dos dois times. Mauro Naves, que duelo tático, Abel Ferreira contra Dorival Júnior. Eu vou de novo lembrar da história nossa do posto. Você gosta dessa história. Eu estou sendo repetitivo. Mas em maio, estávamos eu e Mauro Naves aqui no posto da esquina. E aí, no WhatsApp de Mauro Naves, aparece uma mensagem de Dorival Júnior. E eles começam a conversar e tal. E o Mauro perguntou, quando é que você vai voltar, rapaz? Há 1 ano e meio já fora do futebol. Aí o Dorival respondeu, olha, eu estou próximo de voltar e em breve vocês vão saber. E aí ele voltou para o Ceará. Fez um grande trabalho, inclusive ganhou do Palmeiras na primeira rodada do Brasileiro dentro do Allianz. Era o Dorival, o técnico. Ficou barato, que era para ganhar de 5 a 6. Pois é. Ele estava esperando um projeto. E a partir dali ele decolou de novo. Ele estava esperando um projeto que fosse interessante e tal. Já tinha tido outras propostas, mas que não apostava em algo que pudesse dar certo. O Ceará, ele achava que dava certo. E deu. E deu. E, vai ser campeão brasileiro? Não. Mas o que ele fez lá na Sul-Americana? Até onde ele foi? Sim. Encaminhou bem o time e depois saiu antes de continuar porque veio para o Flamengo. Mas, enfim, apareceu um outro projeto que é óbvio que ele acredita que dá certo. Ele pode dar títulos ao Flamengo. Eu espero um jogo de trocação, como se diz atualmente. Como foi em Brasília, a final da Supercopa. Eu estava até olhando aqui quantos teve de finalização. Eu fui procurar aqui, não achei quantas finalizações teve de um lado e do outro. É isso aí que é legal ver. Porque se começar lá um com medo do outro e tal, o time tem aqueles pontos ali que eu preciso explorar, mas eu vou ficar aqui e tal. Tomara que não, tomara que seja aquele Palmeiras que em casa, quantos minutos ataca? 20, 25? 25 é aquela pressão na saída de bola. Tenta fazer uma abafa. É a tática do marimbondo, né? Lá em Brasília, o primeiro abafa, houve o erro lá, saiu um gol do Veiga, lembra? Um golaço do minutos Veiga. Assim e tal. Golaço. Enfim, esse tipo de jogo com muitos gols, enfim, dos dois lados, pra gente curtir.
Pascoal falou, eu estou pensando aqui, talvez tenha sido o melhor jogo mesmo que a gente viu esse ano. Pelo menos quando teve, falou, pô, pena que foi 0-0, mas foi um jogo bom de se ver lá no Maracanã e que aconteça isso. E os técnicos, claro, vão estudar isso que o já falou, evidente, pô, ali tem um ponto, posso explorar, é pelo lado, o Felipe não está hoje, esse menino vai subir muito, não vai jogar o Felipe Luiz, ele está meio cansado. Ok, pô, de velocidade aqui, ali e tal, mas na verdade, ele vai para cima. O Dorival vai pensar assim, o que eu vou fazer para parar o Scarpa? Exato. Porque o Scarpa está numa frequência maluca. Os dois né? têm problemas. Mas eu acho que nesse caso não é só, entendeu? Quando um time que se sente mais fraco vai enfrentar um que no momento está mais forte, ele fica pensando, pô, eu vou ter que marcar o fulano, o Beltrano, eu tenho que neutralizar isso aqui. Né? Nesse caso aí, não. Eu quero que eles pensem assim, como eu vou fazer gol no outro. Sabe? Pra gente ter um jogo pra frente com gols com eles. E eu acho que é o que vai acontecer. Não acho que vai ser 0-0 aqui domingo, não. Aí, galera, quero falar com você a respeito dessa tela aqui, galera. Vai ser jogão? Vai, com certeza vai. Vai ter gols? Vai, com certeza vai. Cara, Palmeiras e Flamengo desde que Dorival Júnior estreou no time carioca. Vamos lá, ó. Palmeiras, 18 jogos. Flamengo, 20 jogos. Palmeiras, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Flamengo, 15 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. As derrotas que foram ali no comecinho quando o Dorival chegou, né? Aproveitamento, 74,1% para o Palmeiras, 76,7% para o Flamengo. Gols marcados, 32 para o Palmeiras, 42 para o Flamengo. Gols sofridos, 13. Palmeiras, 12 Flamengo. Para os bonitões, para os clubistas da mídia paulista, principalmente que fala que a defesa do Palmeiras é melhor do que a defesa do Flamengo, toma! Desde que Dorival Júnior chegou ao Flamengo, o Flamengo está voando, cara. Aproveitamento do Dorival Júnior, 76,7%, poderia ser maior ainda se não contasse a estreia dele com o Internacional. Ele estreou no jogo contra o Internacional. Chegou numa sexta-feira à noite e o jogo contra o Inter já era num sábado à noite. Ou seja, galera, ele não tem culpa nenhuma. Não deveria nem ter ali 4 derrotas, porque ele nem deveria ter estreado naquele jogo, né? Então eu nem considero essa derrota aí para o Inter, porque o Dorival Júnior não tem culpa nenhuma. Herança maldita do Paulo Souza que ele pegou, né? Então, cara, veja bem a diferença de gols marcados e gols sofridos. E daí os caras têm coragem de falar que o momento... Ó, vamos lá, cara a cara, quem é melhor? Momento. Zagueiro do Palmeiras contra zagueiro do Flamengo. Os caras votam no zagueiro do Palmeiras. Pô, não é momento, cara? Onde vocês estão com a cabeça? Que comentaristas de meia tigela tem por aí, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Gols marcados, olha lá, 10 gols a mais, cara. 10 gols a mais, tá certo. São 20 jogos do Flamengo contra 18 do Palmeiras. Mas se você for comparar... O quesito defesa é melhor ainda para o Flamengo, porque o Flamengo tem 2 jogos a mais e 1 gol sofrido a menos. Ou seja, a defesa do Palmeiras está pior do que a defesa do Flamengo e a imprensa bairrista fica falando aí que a defesa... Eu nem falo do meio campo e ataque porque a gente é melhor mesmo, né? Mas a imprensa bairrista insistem em falar que a defesa do Palmeiras é melhor do que a do Flamengo. Porque eles julgam os nomes. Léo Pereira. Olha quanto tempo que o Léo Pereira vem jogando bem, galera. E os caras não dão um braço a torcer. Eles pegam e jogam o histórico do jogador, né? Eles não vê que de 20 jogos pra cá, o Léo Pereira vem jogando bem, que o Davi Luiz foi recuperado, que o Rodinei tá jogando muito, que o Felipe Luiz tá jogando bem. Os caras pegam o histórico do Paulo Souza pra poder fazer uma votação. É muita sacanagem, é muita pouca vontade de alguns comentaristas, bairristas, clubistas. Ah, meu, é foda, né? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Palpite, Mengão vence o Palmeiras dentro do Allianz por 2-1. E você, quero que você deixe aqui o seu palpite. Estou muito confiante para esse jogo. Será um jogão sim, com certeza. Os dois times vão querer vencer o jogo, né? Porque esse jogo vale muito. Pode ser uma final antecipada caso o Flamengo vença esse jogo, porque a diferença cairia para 6 pontos, faltando ainda
15 rodadas ou 14 rodadas. Agora estou meio perdido aqui nas rodadas, mas é mais ou menos isso daí. Ou é 15 ou é 14 depois desse jogo aí. Valeu? Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!